Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aula, hoje a gente vai falar sobre flutuabilidade, né? Mais especificamente sobre o princípio de Arquimedes. A gente vai entender hoje como que as coisas podem flutuar, né? Elas podem flutuar no mar, ou como um balão pode voar, né? Coisas desse tipo que a gente vai estudar hoje, tá? Então, vai ser uma aula bem legal e é bem interessante entender um pouquinho desse assunto aí, tá bom? Vou pegar aqui a nossa apresentação. Aqui a tela inteira, permitir. Então vamos lá, pessoal. Então, o princípio de Arquimedes, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Arquimedes e os grandes feitos dele, né? Então, Arquimedes ele nasceu em Siracusa em 287 a.C. e acabou morrendo em 212 a.C. Então, ele morreu uh, relativamente uma certa idade, mas ele foi assassinado, né? Numa das invasões na cidade de Siracusa, um soldado acabou matando ele, né, sem saber que ele era o famoso Arquimedes, porque na época Arquimedes gozava de um prestígio muito grande. Tá? Então ele acabou sendo morto, mas não porque ele era o Arquimedes, mas é porque na invasão acharam que ele era um inimigo qualquer e acabaram matando. Até que o rei, né, que estava invadindo esse estado, esse país, Siracusa, né, esse reino, na época eu não sei como que estava dividindo aquilo, tá? Até ficou muito bravo com o soldado que matou ele, porque ele queria Arquimedes, porque Arquimedes era realmente uma mente brilhante e poderia servir para muitas coisas aí para esse novo rei, tá? E vamos ver um pouquinho sobre o que Arquimedes fez, tá? O principal que deixou o Arquimedes mais famoso é o Eureka, né? Quando a gente descobre alguma coisa, a gente grita, a gente fala Eureka. E isso vem de Arquimedes, né? E foi quando ele descobriu o princípio de Arquimedes, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, sobre flutuabilidade. Por isso que ele está aqui na banheira, né? Na verdade, ele estava estudando sobre densidade. Ele queria saber se uma coroa era totalmente feita de ouro ou não, né, sem precisar destruir a coroa. Então, como que ele poderia saber isso, né? Se ele soubesse, se ele conhecia bem a densidade do ouro, então se ele soubesse a densidade da coroa e ambas fossem a mesma, ele saberia que essa coroa era feita de ouro. Então, só que para calcular a densidade era muito complexo, porque não sabia o volume dessa coroa. Como que eu vou calcular o volume de uma coroa que é toda irregular? Então, ele teve uma brilhante ideia, né, quando ele estava tomando banho. Quando ele entrou na banheira, né, a banheira estava cheia até a boca. Quando ele entrou na banheira, ele viu que uma certa quantidade de água caiu para fora da banheira, saiu da banheira. E essa quantidade de água era, respectivamente, igual à quantidade do corpo dele que tinha sido mergulhado dentro da banheira. Então, dessa maneira, ele pensou: claro, se eu encho um recipiente de água até a boca e mergulho a coroa lá dentro, o que cair para fora desse recipiente é o volume dessa coroa. Dessa maneira, ele conseguia calcular o volume e conseguiu calcular a densidade dessa coroa. Quem tinha feito esse pedido para ele tinha sido o rei, e para ver se realmente a coroa era de ouro. E não era, né? O artesão que tinha feito a coroa tinha misturado prata, né, nessa coroa, então a densidade não era a mesma que a densidade do ouro, e então ela não era puramente de ouro. Tá? Então, esse foi um dos feitos de Arquimedes, e é o princípio que a gente vai estudar hoje na questão de flutuabilidade. Outra coisa que deixou ele bem famoso era a ideia de usar espelhos para usar na reflexão da luz para atacar
barcos inimigos. Então, ele poderia concentrar a luz, né, do Sol nesses barcos e poderia queimar a vela desses barcos, incendiando esses barcos. Tá? Então, essa ideia também foi de Arquimedes. Não sei se ele chegou a colocar em prática por causa da questão das condições e qualidades dos espelhos que eram feitos na época, então não se compara com os espelhos que nós temos hoje em dia. Hoje, facilmente poderia ser feito, mas na época, né, estamos falando aí de quase 2.200 anos atrás, então na época não era tão fácil fazer espelhos com qualidade. Outra ferramenta muito importante é essa hélice aqui de carregar água. Na verdade, como que ela funciona? Ele conseguia fazer a água subir, né, para alturas mais elevadas, né? O subir já está, respectivamente, para alturas mais elevadas. Né? Mas então eu conseguiria fazer a água subir. Como que funcionava? Essa hélice ficava dentro da água, aqui na parte mais baixa, alguém girava a hélice aqui, e com o movimento da hélice, essa água era empurrada, né, para cima, até nesse local mais alto, mais elevado, né, sendo capaz de usar essa água para diversas outras coisas, né? Irrigação, ou a própria questão de arquetudos que eram feitos, né, nessa época. Tá? Então, isso aqui também foi uma ideia de Arquimedes, que foi de grande valia para a época, né, que pôde desenvolver bem o lugar usando essa hélice de água aqui de Arquimedes. E a outra função de Arquimedes, né, foi o princípio da alavanca, que é uma das frases célebres de Arquimedes, que se desse uma alavanca, alavanca e um eixo de rotação, que é esse aqui, é um ponto de apoio, ele conseguiria movimentar a Terra, né? Isso porque ele queria falar que conseguiria movimentar cargas muito pesadas usando a alavanca. Como que a alavanca funciona? Né? Aqui eu ponho um ponto de apoio e aqui onde que está bem longe da alavanca. Então, com uma pequena força aqui, ele vai fazer uma grande força aqui nesse ponto, aqui, depois do ponto de apoio. Tá? Então, ele conseguiria levantar uma grande carga. E então, Arquimedes, na época dele, era conhecido como um grande gênio, né? Tipo, hoje que a gente conhece Isaac Newton, Albert Einstein, Arquimedes também era considerado um grande gênio na época dele. Então, ele fez, né, contribuiu com grandes avanços tecnológicos para a época. Agora, voltando um pouquinho para a física, né? Depois tem uma breve história sobre Arquimedes, tá? A gente vai discutir o princípio de Arquimedes. Então, só vou falando mais um pouquinho dele. Ele foi matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo, foi de tudo um pouco. E fez o princípio de Arquimedes. E o que diz o princípio de Arquimedes? Né? Essas aqui são as palavras mesmo que ele usou para descrever o princípio dele, claro que traduzidas, né? Que não falar português, logicamente, né? Olha aí, qualquer corpo total ou parcialmente imerso em um fluido experimenta uma força para cima igual, mas em sentido oposto ao peso do fluido deslocado. O que isso quer dizer? Então, vou ir aqui pegar uma simulação. Então, aqui eu tenho um fluido e tenho dois pesos, um de madeira e um provavelmente de ferro, porque tem uma densidade muito elevada. Se eu botar o de madeira, vocês vão ver que ele vai flutuar. Por que ele flutua? Deixa eu tirar aqui as forças. Por que ele flutua na água?
porque deve ter alguma força que faz ele flutuar, senão ele ia afundar, né? Por causa da força-peso, ele ia afundar como outro corpo. Tá? E qual que é a diferença de um para o outro? Por que um flutua e o outro não flutua? Por causa dessa força que ele chamou de força de empuxo. Tá? Então, grave bem o nomezinho de força de empuxo, que depois a gente vai aprender a calcular. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a força de empuxo. Se vocês perceberem aqui, ó, já apareceu uma setinha apontando para cima. Essa é a minha força de empuxo. E ela consegue, né, segurar esse peso nessa posição aqui, tá? Então, quem faz essa força aqui é a força de empuxo. E ela é proporcional aqui. Como eu calculo ela? Ela vai depender, além do, do fluido que ele está dentro, ele também vai depender do volume desse fluido deslocado, ok? Então, dependendo do volume deslocado, essa força de impulso vai ser maior ou menor. Aqui tem o ferro aqui, ó o valor da flutuabilidade. É maior, né? O valor do impulso aqui é em torno de 49 newtons, mas não é o suficiente para segurar esse peso. Por quê? Porque a força gravitacional, a força-peso dessa massa aqui, ó, é 98 newtons. Ok? Então, o que acontece? Ele fica aqui no fundo. Diferente aqui, ó. A força-peso é 19,60 e ele apenas deslocou um pouco desse fluido. Então, o impulso dele também foi 19,60. O que significa que ele está boiando? Que o impulso e a força-peso são iguais. Se eu quiser aumentar um pouquinho, ó, se eu mergulho mais, ele desloca mais água. O que acontece? Ele aumenta a força de empuxo. Vocês estão percebendo que os dois corpos ele têm o mesmo volume. Por isso que ali, ó, como ele está todo dentro d'água, a força de empuxo são iguais nos dois corpos. Ó, tanto nesse de madeira 49 newtons, como aquele de ferro é 49 newtons. Por quê? Porque estão no mesmo fluido e eles têm o mesmo volume. Tá? Só, professor, mas como o professor larga, essa força de impulso muda. Por que ela muda? Claro, porque agora ele não está mais todo dentro da água. Tem uma parte dele que está fora da água. Fazendo essa força de impulso ser diferente. Tá? E como que eu calculo? Vou mostrar para vocês aqui como que eu calculo essa força de impulso. Tá? Então, a força de impulso, a gente vai chamar de E, ele vai ser proporcional à densidade do fluido, que a gente vai chamar de DF, né, densidade do fluido, e do volume deslocado. O que é esse volume deslocado? É a quantidade de água que vai ser deslocada por esse corpo. Tá? Então, vocês observam que quando eu desloco, deixa eu tirar aqui a gravidade, vou botar esse corpo aqui para fora. Quando eu abaixo, a força de impulso ela fica maior. Por quê? Porque eu acabo deslocando mais líquido, desloco mais fluido, tá? E essa força de impulso aqui se torna, né, pode ver que agora quando ele está todo dentro da água, não importa se ele está lá embaixo ou aqui em cima, a força de impulso continua 149 newtons. Mas se eu tiro ele um pouquinho fora da água, a força de impulso começa a diminuir. Por quê? Porque eu desloco menos, uma quantidade menor de fluido. Aqui, se eu botar só um pouquinho, até desapareceu. Se eu tiro ele da água, a força de impulso é zero. Ok? Então, a força de impulso é proporcional ao volume deslocado. E a gravidade também. Então, para calcular a força de impulso, eu tenho essa formulazinha aqui.
o E de empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Tá? Então, a maioria dos experimentos de flutuabilidade a gente vai fazer aqui na Terra. Então, a gravidade aqui a gente vai usar o nosso famoso 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que alguns lugares, alguns exercícios, talvez peça para usar 9,81. Daí vocês usam esse valor. Se não pedir, vocês podem usar o 10 metros por segundo ao quadrado sem problema. Tá bom? Agora eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre peso aparente. Que esse peso aparente a gente vai chamar de PA. Tá? Quem vai ser o peso aparente? Vai ser o peso total do objeto menos o empuxo. O peso a gente já sabe quem é. É a massa vezes a gravidade. E o empuxo a gente também já conheceu aqui com essa formulazinha aqui, tá? Então, o peso aparente é igual ao peso menos o empuxo. Mas quem é esse peso aparente? Esse peso aparente, vocês podem entender aqui, ó, com maior facilidade, aqui nessa balança. Aqui aqui nesse quadrinho aqui, deixa eu tirar o de madeira aqui. Vou ter esse cubo de ferro aqui, tá? Então, opa, eu soluço. O peso aparente está aqui, ó, 49 newtons é o peso aparente dele. Por que o peso aparente dele? Ó, vou botar aqui, ó, a gravidade. A gravidade está aqui, ó, 98 newtons. Só que a gente já viu que esse corpo ele tem um impulso de 49 newtons. E olha quanto faltou para chegar aos 98 newtons, esses 49 newtons, tá? Então, por isso que o peso aparente, que é dado pelo valor aqui da balança, vai ser igual a quem? O peso menos o empuxo. Ah, professor, mas a balança, se eu botar na outra balança, vai ser quanto? Vai ser 98 newtons, porque esse aqui é o peso real dele. É realmente o peso. Mas aqui, ó, é o peso aparente. Isso aí fica mais fácil vocês entenderem, porque é tão fácil levantar um corpo dentro da água, né? Ah, quando vocês estão brincando lá na piscina ou no mar, vocês pegam uma pessoa, é muito simples levantar ela enquanto ela está dentro d'água. Por quê? Porque eu não estou levantando o peso total dela, estou levantando o peso aparente. O impulso ajuda a levantar. Então é muito fácil pegar uma pessoa e manter ela, ajudar ela a flutuar, porque eu só mal toco nela, eu já estou, né, ela já está quase flutuando. Eu ajudo um pouquinho, ela fica flutuando. Então por isso que esse pouquinho é o peso aparente desse objeto, tá? Então como esse aqui tem um objeto maior, o peso dele aparente é de 49 newtons, ok? Então, não esqueça que o peso aparente é a diferença do peso real, que é o peso fora da água, menos a força de empuxo. Tranquilo? Outra questão bem legal aqui, ó, é que se eu trocar o fluido, agora eu vou para óleo. O óleo tem uma densidade menor. Olha o que acontece com o peso aparente. O peso aparente agora se tornou 53,02. Por que isso? Porque o meu fluido, a minha força do empuxo se tornou menor. Por que ela se tornou menor? Se eu apenas troquei o fluido? Claro, eu troquei o fluido, o que acontece? Eu troquei a densidade desse fluido. Tá? Então, provavelmente vocês já ouviram falar no Mar Morto, que tem uma densidade muito grande. Lá tem muito sal na água, então deixa a densidade daquela água muito elevada. Então a pessoa lá consegue flutuar, né, praticamente com o peito, né, fora da água. Ela não consegue afundar, né, ela fica praticamente com o peito todo fora da água. Isso acontece por causa da densidade. Isso também tem, o Mar Morto eu nunca fui tomar banho, mas eu fui em um lugar no Chile que também tem uma quantidade de sal muito grande na água e
também eu ficava praticamente com o peito todo fora da água por causa da densidade da água. Muitos já devem ter tomado banho na piscina e no mar. Pode ver que no mar a facilidade de flutuar é maior. Por que é maior? Porque lá na água salgada, a densidade da água salgada é maior do que a densidade da água da piscina. Tá? Então, tu tem maior facilidade de flutuar em lugares mais densos. Professor, mas eu só flutuo só tem essa força que empuxo quando eu estou na água ou em fluidos? Não. Essa força que impulso também aparece na nossa atmosfera. Alguém já viu um balão voar? Como que um balão voa? Através da força do empuxo. Como que funciona? Eu tenho que ter lá uma densidade menor que a do ar. É difícil ter uma densidade menor do que o ar? É difícil, porque o ar, a densidade dele é muito pequenininha. Mas, dependendo do gás que eu uso, ou uso, né, quando eu esquento um balão, o gás lá dentro, esse gás acaba dilatando, ocupando um volume maior, e esse fica com uma densidade menor que a do ar, e ele acaba flutuando. Tá? Então, os balões funcionam dessa maneira do empuxo. Só que é muito difícil porque a densidade do ar é muito pequenininha. Então, tem que ter um volume muito, muito grande. Por isso que quando a gente vê um balão, ele tem que ser muito grande para conseguir levantar 4, 5 pessoas. Porque eu tenho que fazer que aquele peso todo, né, tenha uma densidade menor do que a densidade do ar. Na Capadócia, os balões eles cabem 20 pessoas dentro. Então, imagina o tamanho do balão. Né? Tem que ser um balão muito grande. E, antigamente, né, agora não é mais usado, mas no começo do século passado, a gente tinha os dirigíveis, que eram balões de hidrogênio, né, extremamente grande, e que a gente conseguia dirigir esses balões. E também o que eles faziam? O hidrogênio é um gás muito leve e enchiu, fazendo que todo aquele sistema de balão mais a, as pessoas que estavam lá dentro tivesse uma densidade menor que a do ar, fazendo que ele pudesse flutuar, né, sobre as grandes cidades. Então, aí algumas das principais aplicações aí do princípio de Arquimedes. Outra coisa também, aqui só um experimento mais para vocês, depois vocês podem brincar com essa simulação aqui do PET colorado, né? Pode botar um em cima do outro e medir o peso aparente. Posso botar massas iguais, então mesmo assim com uma massa muito grande ele vai flutuar, mas se eu botar a massa aqui em cima, ó, ele já vai abaixar um tanto, tá? Consigo botar com densidades iguais e volumes diferentes, pode ver que ambos vão flutuar. Então, só para vocês brincarem um pouquinho aí depois com o PET colorado, para entender um pouco mais sobre essa questão de empuxo. E para finalizar nossa aula de hoje, eu vou fazer um exercício com vocês, que é um exemplo, tá? Do iceberg. Todo mundo já viu um iceberg, né? E todo mundo já escutou a expressão, é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque o iceberg, a grande parte do iceberg fica dentro da água. E a gente vai calcular com esse problema o quanto essa parte fica debaixo da água e o quanto fica para fora da água. E por que isso acontece, ok? Então, vou ler aqui para vocês o exemplo. Um iceberg cuja densidade é de 0,92 gramas por centímetro cúbico, tá? Isso aqui é a densidade do gelo, né? Que todo mundo sabe que o iceberg é feito de gelo. Encontra-se em equilíbrio de flutuação em lugar onde a densidade da água do mar é de 1,05 gramas por centímetro cúbico.
Tá? Então, ele está flutuando. Tá? Então, quando a gente fala que está flutuando, isso, né, eu mostrei para vocês ali que a força-peso e o empuxo eles têm que ser iguais, por isso que o objeto flutua. Se essas forças não forem iguais, esse objeto vai ter uma força sobre ele, ele vai ou subir ou descer. Ok? Indique a porcentagem aproximada de volume do iceberg que permanece abaixo da superfície do mar. Então, como que a gente vai fazer? Vamos sair do princípio. Né? O que acontece? Você está flutuando e não tem aceleração. Então, o somatório de todas as forças sobre ele tem que ser igual a zero. Isso aí é lá as leis de Newton. Por isso que é tão importante as leis de Newton. Pelo resto dos 3 anos aí que a gente trabalhar junto, a gente vai estudar as leis, vamos usar as leis de Newton. Então, tem aqui, ó. Então, o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. Então, o empuxo mas o peso tem que ser igual a zero. Então, eu posso dizer que o empuxo vai ser igual à força-peso. Tá? Então, aqui eu escrevi a força do empuxo, que é dado por quem? Pela densidade do fluido, pelo volume deslocado sobre vezes a gravidade, desculpa. Que vai ser igual a quem? A minha força-peso, que é a densidade do gelo vezes o volume do gelo. Professor, mas força-peso com densidade. Por quê? O que eu fiz aqui? Eu comparei aqui, ó, usei a ideia de como calcula a massa, porque eu não tenho a massa desse iceberg, né? Então, o que é massa? É densidade vezes volume. Por isso que eu estou escrevendo a massa aqui, ó, como densidade do gelo vezes o volume do gelo. Tá? E, para completar, vezes a gravidade, para a gente conseguir calcular o peso desse objeto, ok? Então, a gente já viu que o empuxo e o peso têm que ser iguais. Então, essa forma tem que ser igual a essa forma. Agora eu peço um grande cuidado agora para vocês verem o que é esses volumes. Esse volume deslocado é apenas a parte do fluido que vai ser deslocado. Então, esse iceberg está todo dentro d'água, né? Tem uma ponta que está fora d'água. Essa ponta que está fora d'água vai deslocar água? Não. Tá? Então, esse aqui, ó, esse volume deslocado é apenas a parte imersa do iceberg. Ok? Então, esse meu VD aqui, ó, vai ser a parte imersa do meu iceberg. Então, aqui ó, eu vou trocar ele V pelo V imerso. A densidade do fluido continua aqui, tá? As gravidades eu posso cortar, porque ambas a gravidade é igual, então eu posso cortar, tá? E agora, o volume, esse sim é volume do corpo inteiro, do iceberg inteiro. Por isso que eu botei aqui, ó, o volume do corpo e a densidade do corpo, que é a densidade do gelo. Ok? Agora sim, vou substituir na densidade do corpo, que é o valor da densidade do gelo lá, que é 0,92, vezes o volume do corpo, que vai ser igual à densidade do fluido, que é a água salgada, que é 1,05, vezes o volume imerso. Olha o que eu tenho que fazer aqui. Ó. Como eu quero uma porcentagem, eu quero uma relação entre o volume do corpo com o volume imerso. Então, meu volume imerso, né, vai ser igual a essa porção aqui, ó, do volume do corpo total. Então, aqui eu tenho o meu volume do corpo total, tá? Então, basta eu, né, passar o 0,92 dividindo aqui, ó, vai ficar 1,05 passo dividindo, vai ficar 0,92 sobre 1,05. Isso está em torno de 0,87. Como eu quero uma porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100%. Então, né, o volume imerso é, muito próximo de 87,6% do volume total do corpo. Então, 87,6% do volume do iceberg encontra-se imerso, ou seja, abaixo da linha d'água. Ok? Então, pode ser que pareça um pouquinho difícil, mas é bem simples essas análises aqui. A gente pode usar isso para calcular a parte da carenagem de um par que fica imersa, né, que a gente chama o calado é a altura, mas tem
toda a parte do barco que fica abaixo da superfície da água, a gente pode usar para calcular, né, usando essa ideia aqui do empuxo igual à força-peso. Tá? Então, não esqueçam, se o corpo está flutuando, a força-peso e o empuxo são iguais. Mas como ele tem uma parte fora d'água, então eu tenho que descrever que os volumes são diferentes aqui. Tudo bem? Espero que tenham entendido essa parte aí, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês estudarem, para vocês realizarem. Tá? Peço que vocês entrem no PET Colorado, aqui está o endereço, tá? Pode só digitar aqui, ó, PET Colorado, que vocês vão encontrar. Entrem lá, procurem a simulação de flutuabilidade, que vocês vão conseguir brincar para vocês entenderem, né? Então, daqui vocês conseguem colocar um em cima do outro, para ver como que o corpo abaixa mais, fazendo aumentar a força de empuxo. Podem pegar esses valores e calcular, né, a força-peso, a força de empuxo, para ver se realmente bate, tá? Calcular força aparente, tá? Só para vocês irem entendendo. Se eu troco aqui, ó, já muda, se eu ponho outro fluido também já muda aqui os valores, beleza? Então, espero que vão lá, brinquem um pouquinho, espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos aí e não esqueçam, fiquem bem. Deixa eu desligar aqui agora.